volta. Você deve estar se perguntando agora com essa recente queda da bolsa se é a hora de você investir em ações, se é a hora de você começar e se você tem um dinheiro parado em conta, se é a hora de você colocar esse dinheiro para investir na bolsa. Então, hoje a gente vai estar falando um pouquinho aqui dessa situação política do Brasil, dessa turbulência, e lições para você tirar e para você incrementar no teu plano de investimentos. Fala aí, meu povo, meu nome é Arthur Soares, eu sou o dono do canal Investindo com 15, onde eu produzo conteúdo tanto no Instagram quanto no YouTube, com uma frequência aí semanal aqui no YouTube, com vídeos aí completos para te ajudar como investidor, e no Instagram tirando suas dúvidas diariamente. E cara, você com certeza deve ter ouvido muito o papo do tipo, o Lula voltou, ele vai virar um presidente, vai dar mais emprego, vai garantir dinheiro para todo mundo, agora o empresário malvadão ele vai se dar mal. Então muito cuidado, tá? Você deve ter ouvido muitas pessoas falando sobre isso de modo a favor e de modo contra. Então vamos tirar e clarear um pouco desses ruídos e falar aqui um pouco do que importa, que é o teu dinheiro, que é o teu trabalho, que é a maneira que você vai lidar com o seu patrimônio caso tenha uma crise, tá bom? E aí eu não tô querendo me levar por nenhum lado político, mas sim falar que imprevistos acontecem, que essas crises elas vão acontecer, que você não tem muito o que fazer com relação a isso, e sim ter o conhecimento para você poder operar e manusear dinheiro nessas horas que é tão importante. Agora, né, para você que não entendeu nada, chegou aqui de paraquedas, cara, isso daí é um ruído, é uma fofoca que é natural do ser humano, vocês sabem, é o comportamento do ser humano fazer isso, se preocupar muito com esses ruídos de curto prazo. Isso obviamente refletiu na Bolsa de Valores, que é o lugar onde são negociadas as ações das maiores empresas do Brasil. Então, lá a Bolsa de Valores, no dia em que o Lula ele teve a anulação lá do caso da Lava Jato, né, da condenação dele pelo ministro do STF, Fachin, a bolsa caiu aí 3,98%. Isso, obviamente, né, essa instabilidade política reflete no que os investidores esperam a longo prazo das empresas. Então, isso traz um ambiente de negócios menos favorável e mais problemas para o país. Aqui, olha só, eu não estou falando que é errado você se preocupar porque é um ruído, tá? Então, assim, óbvio que você pode se preocupar e você tem que se preocupar com a situação política e econômica do país. Mas você não pode gastar todo o seu tempo, toda a sua energia e canalizar nisso, quando o maior fator para te ajudar a longo prazo a gerar riqueza não é um Estado, não é o governo, mas sim o seu trabalho, é o dinheiro que você poupa e investe com inteligência. Então, cara, eu tô falando aqui para você criar ali um método de investimentos para você conseguir aportar todos os meses, gastar menos do que você ganha, você conseguir gerar renda, fazer essa renda sobrar e investir com a inteligência sobra de maneira sistemática, eficiente e simples, sem muita enrolação, sem muita complicação, e tudo isso ali de maneira que você vai conseguir alcançar todos os seus objetivos financeiros. Seja ele ali liberdade de tempo, seja ele ali você fazer uma viagem, você poder curtir com a tua família e por aí vai. Aqui, olha só, o seguinte, nada vai adiantar você ficar horas ali, né, nesse plano de investimentos que eu quero que você crie, tá? Que eu falo com todo mundo sobre isso, eu quero que as pessoas criem esse plano e se preocupem em ter um plano sólido para seguir. Não adianta, e o pensamento de que vai melhorar o teu plano você ficar olhando todos os dias a bolsa e as ações, ele é errado, tá? Não adianta você fazer isso. Isso só vai ali atrair mais vieses comportamentais, mais atalhos que o seu cérebro vai buscar para se satisfazer e vai te induzir muito mais ao erro do que você simplesmente deixar seguir a tua estratégia e focar no teu trabalho todo dia. Então, não fica se preocupando muito com a bolsa, que isso daí vai ser nocivo a curto prazo para você, mas sim se preocupa em construir um plano de investimento sólido que lida com o teu temperamento, com o teu emocional, com o máximo de risco que você consegue assumir, que paga as menores taxas e consegue te dar bons retornos como um resultado a longo prazo. E aí, olha só, tô aqui para contar uma história para vocês também, tá? Em meio à ditadura militar, ao Plano Collor, à década perdida, à crise de 2008, ao governo Dilma, ao coronavírus, a Bolsa de Valores brasileira ela saiu vitoriosa como o melhor investimento. Ou seja, quem botou lá R$1.000, R$10.000, vamos pegar aqui, fez com que o seu patrimônio evoluísse para aproximadamente R$2.841.000 no valor do dinheiro de hoje. Isso porque a bolsa ela foi de 70 pontos em 1963 para 19 mil pontos aí aproximadamente hoje em dia, isso em dólar, tá bom? E a partir disso eu não tô aqui para ser um profeta do passado, para falar quanto você teria investindo na bolsa há 200 anos atrás. Não tô aqui para falar disso, tá? Eu tô aqui para tirar lições disso. E qual é a lição que você tira disso? Primeira lição, tá? O Lula ali, esse caso do Lula, esse dia do Lula aí, em que ele
teve a sua condenação anulada e a bolsa caiu, não é nada, tá? Uma variação negativa de 4% não é nada frente ao que a renda variável pode oferecer de turbulência para o investidor. A maior rentabilidade negativa que o Ibovespa sofreu na história dele foi em 1990, com os rumores do Collor fazendo o confisco da poupança, e a bolsa nesse dia caiu 22,27%, o que mostra que uma variação negativa de 4% realmente não é nada, é cócegas. Então, se você está se preocupando muito com isso, se você está perdendo teu sono com isso, vai ver você alocou demais em renda variável, você colocou muito dinheiro em renda variável, mais do que você conhecia, mais do que você podia, mais do que o teu emocional te permitia, e com isso você está fazendo coisa errada, tá bom? Então olha só, é o seguinte, tá, cara? A segunda lição aqui é justamente o fato dos melhores negócios eles serem feitos quando corajosos, tá? Pessoas corajosas, elas chegam e no momento do auge de pessimismo geral, elas conseguem ser otimistas diante ali de algumas empresas, diante de alguns pontos, e conseguir comprar elas a bons preços. Porque quando você fica desesperado, você vende a empresa barato, você vende a ação barato e você não sabe o que você está fazendo. E aí você dá oportunidade de compra para pessoas que se prepararam, para pessoas que se protegeram e sabem o que estão fazendo quando elas vão lá nos momentos de crise e conseguem ter um caixa, ter um portfólio diversificado para passar a turbulência da crise tranquilamente comprando bons negócios que vão representar oportunidades que com certeza essa preparação toda, tanto conhecimento técnico quanto a diversificação do portfólio, vai fazer essa pessoa sobreviver a curto prazo, ou seja, ela não perder muito dinheiro e ficar atrás, ficar atrasado por conta de uma perda muito grande ali no primeiro momento, e vai fazer essa pessoa multiplicar o capital dela a longo prazo. Isso porque ela vai poder se associar a boas empresas compradas a bons preços. E essa combinação de preço e qualidade é fantástica quando a gente fala de investimentos, quando a gente fala de empresas, tá bom? Eu não vi nenhum investidor ficar rico comprando qualquer empresa aleatória, uma empresa ruim, a qualquer preço, por pior que ele seja, tá? Eu sempre vi investidores racionais comprando ali boas empresas, sempre pagando um bom preço e não acreditando numa única tacada. Essa é outra lição aqui. O processo ele tem que ser sempre lento e gradual. Não tem a melhor hora de investir na bolsa, não tem a hora de investir na bolsa agora. O foco ele tem que ser justamente em você fazer o teu investimento ali pontualmente, periodicamente, e você conseguir manter aquilo ali com uma disciplina e ter a paciência para ver o fruto crescer a longo prazo, tá? Para você ver a tua árvore e o fruto, consequentemente, aparecer a longo prazo. E quando eu falo de um plano de investimento, eu estou principalmente falando aqui de um objetivo, de um prazo para você cumprir esse teu objetivo, para você chegar no teu objetivo, uma estratégia e um método, tá bom? Vamos focar aqui na parte da estratégia e um método, porque um objetivo e um prazo eles são bem intuitivos. Quando eu falo de estratégia, eu estou falando ali da tua alocação de capital e diversificação. Quando eu falo de diversificação, mais especificamente, eu estou falando da maneira que você prepara o teu portfólio, a tua carteira, o teu patrimônio, ali, que nada mais é do que um bolo. Você pega as fatias desse bolo e seleciona onde você vai colocar ele, né? A maneira que você faz isso de forma a você se preparar para qualquer cenário. Para você estar ali com uma alta do dólar, você se beneficiando com investimentos em ativos dolarizados, como o IVB11, para numa alta das ações brasileiras, você tem investimentos na Bolsa Brasileira, como ações, tá? Por exemplo, o ETF BOVA11, que replica o índice de ações brasileiras, numa alta ali da taxa de juros, você poder se beneficiar com títulos pós-fixados, numa queda da taxa de juros, você se beneficiar com títulos pré-fixados e híbridos. Então você tem que conhecer um pouco de tudo e você, na medida do possível, na medida do que você conhece e realmente entende e está no teu círculo de competência, ter um pouco de tudo para você não colocar o ovo ali, né, numa só cesta, tá? Nunca, 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 por mais clichê que seja esse ditado, coloque seus ovos em uma só cesta, tá bom? Então, foco ali para você fazer seus investimentos com consistência e esquecer isso do melhor momento para investir na bolsa. Porque assim, sempre que você vai olhar para o passado, o melhor momento de você investir na bolsa está lá atrás. Porque eu só consigo saber quando foi o menor preço das ações olhando na retrospectiva. Eu só vou saber quando essas ações saíram desse menor preço e se valorizaram na retrospectiva. Eu nunca vou ter poder de previsibilidade. E quem diz que tem previsibilidade sobre ações, tá? Sobre a renda variável, sobre o que vai acontecer com elas, está mentindo. Investimentos não funcionam de maneira linear e nem um pouco previsíveis. Vão ter vários imprevistos e por isso você ter uma alocação de capital e diversificação é importante. Outro fator aí dentro da tua estratégia que você tem que olhar com muito cuidado e focar realmente nisso, que vai ser ultra determinante para você acumular patrimônio investindo, tá bom? Estou falando aqui dos aportes, do dinheiro que você coloca nos teus investimentos. O ideal ali é que numa estratégia em que você investe, por exemplo, em ETFs, você coloque dinheiro mensalmente.
Numa estratégia em que você faça um investimento em fator, montando carteiras baseadas em fatores, você faça isso anualmente. Estratégia ali que você seleciona seus próprios ativos e o percentual de cada um deles, você faça um aporte direcionado, um rebalanceamento de carteira. Então existem diversos métodos para você aportar, diversas formas de você fazer isso e, principalmente, diversas formas de você investir e escolher ativos. Não existe uma fórmula mágica, não existe uma coisa pronta para todo mundo usar, tá? Senão tava todo mundo rico. Então, você tem que saber o que existe, você tem que conhecer um pouquinho de tudo para você poder ver o que se adequa melhor ao seu perfil e você montar um portfólio diversificado em geografia, em ativos tanto no Brasil quanto principalmente nos Estados Unidos, em classes de ativos, em ativos ali de renda fixa, de renda variável, entre outros, e principalmente de segmentos, tá? Você não ter só ações de bancos, não ter só ações de elétricas, mas sim de diversos segmentos, assim como na renda fixa. Você não ter só pós-fixado do Tesouro Direto, você não ter só pré-fixado e por aí vai, tá bom? Então, a palavra aqui desse vídeo é você diversificar, esquecer isso de melhor momento, você ter uma periodicidade do seu aporte e você ter um método claro de investimentos para seguir. Você saber por que comprar, por que se manter e por que vender. Eu gosto de entender a empresa por trás, tá? Eu escolho as minhas empresas individualmente, eu anoto esse motivo e anualmente eu reviso essas premissas. Porque, cara, assim eu vou conseguir entender ali muito bem o porquê que eu comprei, o porquê que eu vou me manter, se essas premissas, se esses fundamentos se mantiverem, e o porquê que eu vou vender, caso esses fundamentos se percam. Eu vou ter isso tudo claramente anotado numa linha de raciocínio muito óbvia, tá bom? E a partir disso, eu quero que você aí, cara, faça isso também, tá? Eu quero não, né? Eu sugiro que você faça isso daí também, para você poder ter investimentos com consistência e resultado a longo prazo. Porque eu já faço isso há 4 anos, eu tenho resultado e eu sigo ali tudo o que eu já li e pratiquei sob a ótica ali de investidores grandes, tá bom? Warren Buffett, Peter Lynch, Louis Barsi, entre outros, tanto lá fora quanto no Brasil, todos eles têm os mesmos pontos ali em comum: consistência, disciplina, paciência e o foco em comprar bons ativos a preços razoáveis, tá bom? Você saber ir na feira e poder comprar a laranja separando ela da doce da azeda e pagar um bom preço nelas. Então, é isso aí, galera. Tamo junto, é só o começo. Clica no curtir no vídeo, clica aqui no botão de se inscrever, aperta o sininho, compartilha esse vídeo que o conteúdo aqui ficou muito bom e sem dúvidas ele pode ajudar qualquer pessoa que você for compartilhar ele. Tamo junto, valeu, falou e é só